Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje vamos fazer um pequeno balanço, quer da última jornada, quer da primeira volta, com algumas chamadas de atenção, no mínimo curiosas. E vamos, conforme prometido, finalmente falar da Digital Decor do Sr. Carlos Simões, mais um dos indicadores da teia de poder, e isto apenas e só para utilizar a expressão de Tiago Pinto. Na última jornada, o Futebol Clube do Porto conseguiu uma vitória extremamente difícil frente ao Guimarães no Estádio do Dragão. Foi uma vitória arrancada a ferros perante uma excelente exibição da nossa equipa, em particular na segunda parte, e em que seguramente já muitos dos nossos adversários estariam a pôr o espumante no frigorífico para abrirem no final da partida. Mas a nossa capacidade, a garra da nossa equipa e a qualidade da nossa equipa pôs o espumante mais uns tempos pelo menos ainda no frigorífico. Mas perante um jogo que foi tão difícil, é importante que se diga o seguinte: o Mar Azul que continua a apoiar o Futebol Clube do Porto, o Mar Azul que continua a empurrar a equipa para a frente, continua a ser uma peça fundamental. E se é verdade que noutras alturas com relativa facilidade subiam assobios no Dragão, aquilo que não é menos verdade é que neste momento a equipa e os adeptos têm de facto uma simbiose perfeita, e o apoio constante é mais uma vez um fator decisivo nesta vitória. No jogo do Futebol Clube do Porto há a chamar a atenção a alguns pontos. Por um lado, 3 grandes penalidades claras, não assinaladas a nosso favor. 2 sobre Marega ainda na primeira parte, quando o Futebol Clube do Porto perdia por 1-0, e depois na segunda parte sobre Hernani. 3 penaltis claros, bem como no último lance, ou num dos últimos lances da primeira parte, uma expulsão perdoada a Rafael Miranda, e que não se percebeu muito bem o que é que Artur Soares Dias pensou naquele momento. A verdade seja dita, que é também um lance provavelmente de grande penalidade na nossa área, ainda na primeira parte de Corona, mas quando isso aconteceu já tinham existido as tais 2 grandes penalidades por faltas não assinaladas sobre Marega. Mas relativamente à nomeação de Artur Soares Dias, há aqui uma coisa que eu tenho que considerar muito estranha. Alguém achará normal que seja nomeado um árbitro como Artur Soares Dias para árbitro principal e ter António Nobre, um árbitro que subiu este ano de categoria, subiu este ano pela primeira vez à primeira divisão, à primeira categoria, como seu vídeo-árbitro? Como é que acham que o doutor Artur Soares Dias, que usa da sua sobranceria dentro de campo como ninguém, se sente pelo facto de ter um menino no seio da arbitragem como António Nobre a chamar-lhe a atenção sobre os seus eventuais erros? É a mesma coisa que ter o maçarico a chamar a atenção do doutor. Aliás, no lance da grande penalidade sobre Hernani, vejam as imagens da Sport TV, onde se percebe claramente o enfado de Artur Soares Dias por eventualmente vir a ser uma das suas decisões corrigidas por António Nobre. Portanto, o senhor Fontelas Gomes tem que ter muito cuidado com estas nomeações, porque não basta dizer que os árbitros são todos iguais. Os árbitros são todos iguais, mas há uns que são mais iguais do que outros. No jogo do Benfica, em Moreira de Cónegos, voltamos a ter o homem dos talhos. O Mota, o Sr. Manuel Mota, de Vila Verde, que é bom recordar, no recente Famalicão Santa Clara, na reunião antes do jogo, foi bem claro a definir o seu benfiquismo perante a perplexidade de todas as outras pessoas que estavam nessa reunião. O que fez o Mota? Enquanto o resultado estava de 0-0, não havia faltas a favor do Moreirense no meio campo. Era sempre a andar. Era jogo à inglesa, exceto quando as faltas eram sobre os jogadores do Benfica. E o jogo foi decorrendo, o campo foi inclinado até ao gol do Benfica e depois, aparentemente, tudo decorreu bem, mas quem esteve atento, o campo esteve de facto bastante inclinado até ao primeiro gol dos encarnados. No jogo do Sporting, eu não posso deixar de fazer um sublinhado à atitude curiosa do Marítimo de Daniel Ramos. Quando o Marítimo de Daniel Ramos veio ao Dragão, veio no ferrolho. Não veio com o autocarro, veio com a garagem inteira. E agora, tão pouco tempo depois, o Marítimo, que no Dragão abdicou inclusivamente do ponta de lança, Rodrigo Pinho, que jogou com 3 centrais como nunca antes visto, afinal de contas,
Agora foi ao estádio de Alvalade jogar aberto, jogar futebol total e saiu de lá com 5 batatas. E não vale nada dizer que o Sporting não jogou com 2 homens na área, porque o ferrolho com que jogou no estádio do Dragão, abdicando do ponta de lança, foi um ferrolho que ainda hoje está por explicar. Meus caros, terminou a primeira volta. Terminou a primeira volta e uma primeira volta claramente dominada pelo Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto está em primeiro lugar, 45 pontos, 14 vitórias, 3 empates, 0 derrotas. Melhor ataque com 45 golos, melhor defesa com 9 golos feridos. Melhor do que isto era difícil, melhor pedir mais do que isto era praticamente impossível. E a nossa supremacia só não é superior porque existiram vários erros que já lá vamos. Mas esta supremacia total, esta supremacia clara da nossa equipa, continua a ser diariamente posta em causa pelos jornaleiros que continuam a encontrar teorias conspirativas para explicar este nosso primeiro lugar. Agora até nos querem castigar 3 jogadores. Eu vou voltar àquilo que disse na semana passada. Eu acho que sim, castiguem os 3 jogadores, castiguem toda a gente e ponham o Sporting a jogar contra o Benfica e o Benfica a jogar contra o Sporting. E já agora, deem uma bola a cada um, que é para eles marcarem golos à vez. Porque assim é que o campeonato era bonito. Era o Sporting contra o Benfica contra o Sporting. Ora marcas tu, ora marco eu. E o Futebol Clube do Porto saía disto. Isto é que tinha piada na capital do Império. Eu gostava de recordar que se não fosse o empate na Vila das Aves, onde o Rui Costa fez uma arbitragem ridícula em que não marcou a grande penalidade sobre o Danilo, e não tivesse sido o jogo do Futebol Clube do Porto frente ao Benfica, com penalti perdoado a Luizão e golo ridículo anulado a Herrera, e o Benfica estaria a 10 pontos do Futebol Clube do Porto e o Sporting estaria a 6. E nós, na virada do campeonato, iríamos passear. 6 pontos de vantagem para o Sporting e 10 para o Benfica. Isto iria ser um passeio. Mas não. O povo continua a trabalhar e continua-nos a impedir de consubstanciar esta supremacia total em algo mais palpável, numa vantagem mais palpável. E nós vamos ter que estar muito atentos porque isto pode se tornar perigoso. Até porque, ainda vimos agora, o senhor Manuel Mota, no Moreirense Benfica, a fazer uma coisa extraordinária, mas bem feita. Que foi, perante um fora de jogo assinalado pelo seu fiscal de linha, deixar que Jonas prosseguisse o lance, até fazer golo e só depois apitou. Esta atitude de seu Manuel Mota, curiosamente no lance a favor do Benfica, é a atitude correta. Porquê? Porque só assim é que o vídeo-árbitro pode intervir e, eventualmente, corrigir o fora de jogo assinalado pelo fiscal de linha. Agora pensem que tinha acontecido o mesmo no Futebol Clube do Porto Benfica. O gol da Herrera tinha sido validado e o Futebol Clube do Porto tinha ganho ao Benfica. Portanto, aquilo que eu espero é que isto seja para criar escola. Eu não sei se isto já são os efeitos do senhor inglês, o David Ellery, que foi contratado pela Federação Portuguesa de Futebol para ser o consultor do vídeo-árbitro. Eu espero que sim, mas vamos estar atentos. Vamos estar atentos e não vamos deixar que isto sejam questões ou sejam situações que só se passem com os nossos adversários. Até porque esta primeira volta ficou marcada por muitos erros. Muitos erros. Foi uma primeira volta marcada pelo trabalho do vídeo-árbitro no Estádio da Luz a anular golos aos adversários do Benfica. Aconteceu com o Braga, aconteceu com o Portimonense e aconteceu com o Estoril. Foi também uma primeira volta marcada pelo penaltizinho a acabar a favorecer o Sporting. O Sporting ganhou com penaltis nos últimos minutos a Setúbal, Feirense e empatou com o Braga. Com o Belenenses ganhou por um golo de penalti. E depois ainda tivemos a vitória em Vila do Conde frente ao Rio Ave por 1-0 mesmo a acabar, com um golo em fora de jogo. Portanto, quer Benfica, quer Sporting tiveram estas situações claras, inequívocas e que ninguém pode dizer que aquilo que eu acabei de dizer não é verdade. Portanto, tivemos estas situações. E depois tivemos também 11 grandes penalidades não assinaladas a favor do Futebol Clube do Porto. 11 grandes penalidades em 17 jogos. E, meus amigos, isto tem nomes, não é um número atirado para o ar. Primeira jornada, Estoril, falta sobre Marcano. Segunda jornada, Tondela, penalti sobre Marega. Terceira jornada, Moreirense, penalti sobre Corona. Quarta jornada, Braga, penalti sobre Aboubakar. Nona jornada, Passos de Ferreira, corte com a mão de Ricardo após remate de Brahimi. 12ª jornada, Aves, penalti sobre Danilo. 13ª jornada, Benfica, corte com a mão de Luizão.
16ª jornada Feirense, falta sobre Marcano. E 17ª jornada, 3 penaltis frente ao Guimarães, 2 sobre Marega e 1 sobre Hernani. São 11 grandes penalidades em 17 jogos. Meus amigos, estamos atentos, mas cuidado, porque isto pode se tornar pior. E se na segunda volta for igual, teríamos 22 grandes penalidades não assinaladas do Futebol Clube do Porto, o que com vídeo ao árbitro é inaceitável. Meus caros, vamos então falar de algo que já tinha aqui sido prometido, que é mais um dos indicadores da teia de poder do Benfica, neste caso relativo à publicidade, em particular da empresa Digital Decor do Sr. Carlos Simões. Foram publicados mails onde Paulo Gonçalves referia que era preciso apertar com o Sr. Carlos Simões para baixar o preço de umas tarjas dos Diabos Vermelhos e dos No Name Boys. Foi também dado a conhecer um e-mail onde Domingos Soares de Oliveira dizia que era preciso cortar relações com esta empresa porque alegadamente ele teria sido responsável por introduzir à socapa material pirotécnico dentro do estádio para as claques do Benfica. Portanto, era bom investigar qual é a relação do Sr. Carlos Simões com as claques do Benfica. Mas perante esta divulgação de e-mails nós de facto fomos investigar algo sobre a Digital Decor porque achamos que era muito curioso este nome aparecer tantas vezes. E depois de alguma investigação, queremos deixar aqui 7 pontos para a vossa reflexão, 7 pontos para a vossa análise e 7 pontos para, se quiserem, irem investigar um bocadinho mais. Porque isto é o polvo que tudo vê, é o polvo que tudo ouve, é o polvo que tudo controla. O primeiro ponto de reflexão é o seguinte: por que razão as credenciais desta empresa são as únicas que não têm a fotografia de quem as usa? Por que razão as outras empresas têm que ter a fotografia na credencial de quem a usa e a Digital Decor não tem? Ou seja, pode entrar qualquer pessoa, quer seja para trabalhar na publicidade, quer seja um senhor qualquer, quiçá até um segurança. Ora, isto significa que temos lá pessoas no relvado a ouvir tudo aquilo que se passa. Para ir contar a quem? Para fazer o reporte a quem? Fica para a vossa investigação. Outro ponto. Por que razão a Digital Decor tem acesso a credenciais de livre trânsito? Porquê é que são os únicos que conseguem aceder a livre trânsito? Porquê é que conseguem entrar em todos os estádios com livre trânsito quando as outras empresas não podem fazer isso? Recordo que estão no relvado a ver, ouvir e controlar tudo. Tudo. Outro ponto. Será que é por causa destas credenciais de livre trânsito ou estas credenciais que nem fotografia têm, que depois estão colocados estrategicamente em locais do estádio, inclusivamente por trás das balizas onde interessa estar? Eu desafio-vos a irem ver as imagens do Rio Ave Benfica da época passada e verem aquilo que aconteceu após o gol do Benfica com um senhor que estava de camisa branca e de credencial da Liga que até se ajoelhou no relvado. Sabem como é que se chama esse senhor? Carlos Simões, da Digital Decor. O que estava o senhor Carlos Simões com uma credencial da Liga a fazer por trás da baliza de Cássio do Rio Ave? É que este é também o ponto 4. É que os senhores da Digital Decor, ainda na época passada, estavam por trás da baliza de Iker Casillas no Vitória de Setúbal Futebol Clube do Porto a provocar e insultar Iker Casillas. Estes senhores andam a fazer isto. Estes senhores andam a provocar, a ouvir e a controlar tudo o que se passa dentro das 4 linhas. Um outro ponto. O que é que estava a fazer o Sr. Carlos Simões? O que é que estava a fazer o Sr. Carlos Simões, equipado à Benfica, ainda este ano no relvado, no Tondela Benfica? O que é que estava lá a fazer? Não sabemos. Outro ponto. E este é um ponto estranho. Por que razão, este ano, quem coloca as publicidades da Digital Decor, que são aqueles panos de Eurobic junto às balizas, e a lona central na Taça da Liga e da Taça de Portugal, porquê é que são os funcionários da Olived Sports que estão a fazer esse trabalho na maior parte dos estádios? Não em todos, mas na maior parte dos estádios. Mas o curioso é que eles da Digital Decor continuam a ir aos estádios que interessa, nomeadamente aos estádios onde o Benfica está.
E um último ponto para a vossa reflexão. Porquê é que será que um funcionário da Digital Decor se foi equipar à Benfica ao Hotel A Gaia, onde o Benfica estagiou antes do Futebol Clube do Porto e entrou com a comitiva do Benfica no Estádio do Dragão? E, meus amigos, vale a pena dizerem que é mentira. Nós temos as publicações nas redes sociais. Inclusivamente o funcionário até dizia: até parece que sou benfiquista. Meus amigos, atentos, porque eles estão atentos a tudo. E eles controlam isto tudo. E eles querem saber tudo o que se passa. E eles querem ouvir tudo o que é dito. Eles querem saber quem falou com quem disse o quê. E, aliás, eu não preciso de vos fazer acreditar nisto, porque basta ver pelo teor dos e-mails. Eles querem controlar a vida de toda a gente. E este é mais um indicador da tal teia de poder que Tiago Pinto falava. Meus caros amigos, investiguem, procurem saber mais da Digital Decor e do Sr. Carlos Simões, porque deve haver ainda muita coisa para investigar nas relações com a Federação Portuguesa de Futebol, com quem é que se relacionam e com quem é que não se relacionam. Nós prometemos que quando tivermos mais informações da Digital Decor, voltaremos ao vosso contacto. Meus caros, é desta forma que terminamos mais uma batalha. Mais uma batalha onde não nos cansamos de desnudar o polvo. Connosco, o polvo não terá paz, o polvo não terá sossego. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto.